Oiê, meu nome é Júlia Ribeiro e hoje é mais um episódio do Pode Tudo com Café aqui na Voguita. E hoje o nosso convidado, ele é gestor, mas com alma de vendedor. Então com vocês, o Janderson. Olá, Júlia. Tudo bem, Janderson? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela confiança. Seja bem-vindo ao nosso Pod. Já desejo antecipadamente prosperidade nesse seu projeto, que você alcance pessoas, que você se conecte com as melhores pessoas, que Deus abençoe essa sua caminhada. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigada por topar o convite. Tenho certeza que você tem muito a acrescentar aqui pra gente. Tô ansiosa. Será, tá? Júlia? Eu acho. Já tô muito ansiosa, gente, pra esse bate-papo. Inclusive, né, comentei também que o pessoal já sabia que era o Janderson, gente. Lá no Instagram, todo mundo adivinhou. E isso é o mais legal. Você já também conectou as pessoas com você, né? Sim. Com o seu jeito. Então vamos começar, gente? Eu separei algumas perguntas aqui, que eu já vou começar assim, com aquela bem nome, idade e profissão. Já conta pra gente. Super já. simples. É. A gente estava fazendo a abertura aqui, né? E você me perguntou como que apresenta. Eu falei, pode me apresentar como gestor com alma de vendedor, porque tudo é venda. Eu falo gestor porque tudo é gestão. Gestão de pessoas, gestão de finanças, gestão das emoções, gestão de processo, tudo é gestão. E meu nome é Janderson, sobrenome Cafola. Eu faço questão de falar do Cafola, que é um sobrenome italiano, e eu tive muito constrangimento com esse sobrenome quando eu era criança. Porque todo lugar que você ia fazer um cadastro, ninguém entende o sobrenome corretamente. E eu tinha vergonha, e hoje eu faço questão de falar com ênfase. Janderson Cafola. Sou marido da Patrícia, pai do Matheus e diretor da JR Congelados. Muito bom. E aí já vamos começar a falar então sobre a JR Congelados, né? Show de bola. E pode começar, como tudo começou. JR Congelados. JR Congelados é uma empresa distribuidora de alimentos. Inclusive, Voguita, tenho o privilégio de falar que é nosso cliente. Ai, que legal. É. Eu não sabia. A JR Congelados ela começou em 2014 com o objetivo de atender o food service. Existem dois canais de venda para esse ramo nosso, que é o food service e o varejo. Food service, o nome é terminologia em inglês, mas explica, o próprio nome explica. Food service é onde tem comida pronta. E varejo, o canal varejo, é o canal que você busca a comida para preparar. Então, restaurante, lanchonete, padaria, conveniência, cantina de escola, cozinhas de empresa, a gente está lá atendendo com vegetais congelados, uma linha incrível de salgados, salgados premium. Eu falo premium porque tem uma linha de salgado nossa, Júlia, que é feita com leite ninho. A massa é feita com leite ninho. Isso é super diferenciado. Só tem duas indústrias que fazem esse salgado no Brasil hoje e eu tenho o privilégio de uma delas, a JR representa, tem a chancela lá de representar. Temos açaí também, hoje a gente tem o privilégio de trabalhar com açaí líder de mercado. Aí eu conheço. Ah, que bom! Muito. Faltou trazer, né? Sim, é verdade. Pô, essa correria, por que o cara não trouxe açaí pra gente comer? Ai, gente, corta, agora a gente vai ter que trazer o açaí. Não, já fica a provocação. Sim. Isso aqui é pra mesmo que não agradar a entrevista, pelo menos fica uma Sim. chamada pra uma segunda entrevista, pra gente comer açaí batendo um papo, tudo bem? Corta. Por que não trouxe essa Por que que não trouxe? Falha nossa, falha nossa. Então, assim, resumindo, né? JR é uma empresa que faz a ponte entre a indústria e o cliente final, com produtos saudáveis, práticos e principalmente rentáveis, porque nem faz sentido a gente vender um produto, por exemplo, para o Voguita, que ele não venha ter o lucro necessário. Também não adianta ter lucro se o produto não tem a qualidade que o cliente volta a comprar. Então, é assim que a gente trabalha. Ficou claro que é a JR Congelados? Ficou, gente. E aí, se você puder contar pra gente também como começou, tipo, Cara, foi vou criar ela, como que foi isso? A JR Congelados, ela nasceu como nasce a maioria das empresas no Brasil. Infelizmente, me faltou a coragem para um dia poder contar essa história. Tipo assim, eu fui um desbravador, corajoso e tive um sonho. Mentira. Eu sempre tive a alma de empreendedor. Eu sempre trabalhei... faço questão de falar, tá? Tem um versículo na Bíblia que eu aprendi, um recado de Paulo que eu aprendi depois e fez muito sentido para minha vida. Está em Colossenses 3:23. E Paulo recomenda o quê? Faça tudo como se fosse para o Senhor e não para homens. E eu sempre trabalhei nesse espírito, mas eu fui conhecer esse versículo
muito tempo depois. E eu sempre trabalhei acreditando que Deus é o patrão, Deus é o dono, Deus é o sócio majoritário. Então eu sempre me movimentei nesse espírito. E aí aconteceu o que muitas pessoas falavam para mim, Júlio, Janderson, abre seu negócio, pô, você tem potencial, você tem potencial. E é muito louco, as pessoas têm uma imagem da gente que nem a gente tem. Trabalhei durante muito tempo numa empresa, muito bacana essa empresa, uma história incrível, porém eu fui demitido dessa empresa. Eu fui convidado a prosperar fora dela, essa que é a verdade. Então um cara sem faculdade, sem curso, sem direcionamento, que sabe vender. O que me restou? Então eu tinha duas possibilidades. E eu fiz as duas. Foi formatar alguns currículos e sair entregando literalmente em Monte Alto para pai de família, imagina, desempregado. E o meu objetivo era trabalhar em alguma empresa, sei lá, enfim. E quando eu tomei essa decisão, foi em 2014. Em agosto de 2014. Aliás, agosto agora a gente faz 9 anos de consolidação da JR Congelados. E nessa de buscar entregar o currículo e tal, bastante desesperado, muito desesperado, você imagina? Pai de família Criança pequena, casa com parcelamento para pagar, enfim. Movido pelo medo, olha que louco. E tinha fé, né? Você falou desde o começo ou só depois? Cara, falar que tem fé é fácil. Sim. Ter fé que é o desafio. Eu posso falar aqui para vocês sobre fé, sobre palavras, sobre determinação, mas na hora que você está sozinho que é a verdade. Então eu falo para você, eu fui mais movido pelo medo do que pela fé. E eu queria ter orgulho de ter começado pela fé para chegar aqui e falar que nem esses caras falam, eu fui lá e fiz, mentira. Eu fui agido pelo medo, mas movimentado por um poder maior. Saí para entregar os currículos, aconteceu de eu encontrar uma pessoa na rua com os currículos debaixo do braço. E essa pessoa me parou no meio da rua e me viu numa situação bastante deprimida e pediu perdão para mim. Falei, cara, por que você está pedindo perdão para mim? Enfim. E aí ele reconheceu que ele tinha sido um dos motivos da minha demissão. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu fiquei mais triste ainda, olha. Queria ter sido movido pela fé. Voltei para casa, desesperado, fiz minha oração, que eu sempre faço. E coincidentemente, nesse mesmo dia, eu sentado numa cadeira e a minha esposa de frente comigo, toca o telefone. Uma empresa me propondo supervisão. Ó, Jansen, a gente vai ampliar a regional, fiquei sabendo que você está fora do mercado, aceita conversar sobre supervisão? Beleza. Fiquei muito feliz. Falei, caramba, de desempregado a empregado em menos de 2 horas. Então nessa empresa que você trabalhava sempre foi venda? Então, já era venda. Cara, tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Isso aqui que a gente está fazendo é venda. Se a gente fizer uma péssima apresentação, muito provavelmente a gente vai ter poucos clientes. Sim. Então, venda é mais do que objeto, né? Venda é essa entrega que a gente faz, entende? E cheguei em casa, aconteceu essa primeira ligação, eu e minha esposa, a gente comemorou, beleza, de desempregado a empregado e tal. E na mesma hora, muito louco isso, muito louco. Na mesma hora que eu coloquei o telefone, a gente se abraçou, agradecendo a Deus pelo potencial emprego, toca o telefone novamente. Uma outra empresa de Montemor me ligando com o mesmo assunto. Ô, Janderson, a gente está com uma ideia de ampliação para Ribeirão Preto e região, a gente precisa de um gestor, gostaria de saber, a gente ouviu falar de você, queria aproximar essa conversa. Tem interesse? Qual era o projeto deles? Montar um depósito em Ribeirão Preto e eu faria frente em contratação, treinamento, prospecção, todo o processo da venda em si. Adivinha como que eu fiquei? Putz. E agora? Cara, 2 ligações em menos de 1 minuto. O duro é que só temos 2 testemunhas. Eu e a minha esposa desse acontecido. Comemorando, mesma situação. Desliguei o telefone, comemorando, tal, bacana. Graças a Deus. 2 potencial agora, né? Acredite se quiser. Coloquei o telefone, a gente se abraçou, comemorando, que alívio, tal. Toco o telefone novamente. Na mesma hora, no mesmo minuto, um empresário que a gente se conectou nessa caminhada da vida, me perguntando, fiquei sabendo que você está no mercado, é verdade? Falei, estou desempregado, falei para ele. Então tem uma proposta para te fazer. Eu estou com uma grana, só que ele é outro ramo.
mas investidor é investidor, né? Eu tô com uma grana, eu tô com a ideia de montar uma distribuidora e gostaria de saber se a gente pode sentar para falar sobre uma possível sociedade. Qual que era a proposta? Eu entraria com o meu conhecimento e ele entraria com a grana. E seria 50-50. Putz, desliguei o telefone e aí minha esposa ganhamos na loteria. 3 opções de escolha, aí nasce a JR. De um momento de loucura. Qual foi o momento de loucura? A gente se abraçando, sentando na cadeira, sabe aquelas cadeiras treliça de ar que todo mundo tem para pôr na calçada? A gente sentou na cadeira, eu com o telefone sem fio na mão assim, cara, falei assim, Patrícia, o que eles estão vendo em mim que eu não estou vendo? Olha que louco. Ela falou, sei lá. O que você está querendo dizer com isso? Eu falei, cara, será que ao invés de eu aceitar supervisão ou sociedade, será que na hora da gente começar o nosso negócio? E a minha esposa, eu falo dela, não tem como. Ela me incentivou. Por que eu falo que foi um momento de loucura? Ontem eu estava conversando com uma possível, ela é amiga, mas uma potencial cliente, num outro negócio que eu faço. E ela preocupada com algumas decisões que ela precisa tomar, e eu falei isso aqui, ó, empreendedor, ele não termina com dor por acaso. É muita dor. Cara, isso é pessimismo. Eu sou o cara mais otimista que você vai conhecer, mas é importante saber disso. E eu não sabia disso. Eu vivia naquele romantismo de empreender, mas pá, que delícia. Cara, enfim, baseado nessas 3 ligações, ali nasce a JR Congelados. Naquela cadeira, no fundo de casa, no espírito super positivo, imagina, para quem estava desesperado em pagar a conta, de repente 3 opções. Minha esposa me incentivou, eu só tomei uma decisão. E deu certo. Pô, é lindo falar, né, cara? Eu tinha um acerto na época da dispensa dessa outra empresa que eu trabalhei, de R$7.000. Eu peguei R$4.000 e dei entrada numa Fiorino usada, carro de carga, e R$3.000 eu comprei 4 freezers usados. Inclusive um deles tudo podre, mas era o que dava para comprar. A primeira compra de mercadoria que eu fiz foi na base do relacionamento. Tinha uma empresa que me conhecia também, porém a gente era concorrente quando eu trabalhava em outra empresa. Liguei para ele na cara de pau, ele aceitou me mandar uma quantidade de mercadoria e me deu 40 dias para pagar. Enchi os freezer, fiz meus cartãozinhos de visita, preparado. Aliás, JR, você nem perguntou, mas eu vou falar, beleza? Não, é do porquê que surgiu, né? Eu coloquei aqui também, era a terceira pergunta. Agora eu vou honrar minha mãe. Quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu tinha um hábito horrível de pichar muro, né? E a minha assinatura, adivinha qual era? JR. Mas era em outra cidade, em outro país, né? Porque vai que alguém nesse vídeo nunca foi em Monte Alto, pelo amor de Deus. E aí eu na dúvida já tinha comprado os freezer, estava com mercadoria, tinha comprado a Fiorino, empolgado, virei empreendedor. E o nome? Cara, eu não sei se você já passou por uma situação de criar um nome. É um parto. Tipo, imagina que pode tudo com café. Depois que nasce, fala, putz, que nome bacana. Né? Mas eu suspeito que foi um parto chegar. Né, a gente combinou junto, a gente ficou lá, meu Deus, que nome a gente vai pôr? Cara, o nome é incrível. E JR foi a mesma parada. Eu tinha pensado, esse food não sei o que lá, um monte de coisa e nada conectado. Aí a minha mãezinha falou assim, por que você não coloca JR? Eu falei, mãe, Perfeito. mentira, JR deu dor de cabeça, minha mãe, deu polícia. Por causa da pichação. Por causa da pichação. Aí eu falei, mãe, Que isso? você tá doida? Eu te dei tanto trabalho com esse tal de JR. Ela falou assim, lavando a louça. Eu lembro como se fosse hoje. Deu trabalho. Mas andar pela cidade e ver aquele JR e saber que era sei o que fazer, me dava um orgulho. Como não colocar JR depois dessa? Entende? Né? Então o JR nasceu de uma sugestão da minha mãe, de um problema grande que eu dei pra ela na minha adolescência. Mas foi uma identidade sua, né, na sua adolescência. Foi, cara. Foi. Deu tudo certo. Foi. E eu não sei se você acredita, né, mas você contando essa história eu não conhecia. Mas eu falo assim, o propósito de você ter sido mandado embora de um, né, pra você começar outro, tipo, talvez teve todo um... Você tá de brincadeira. Qual que é
a importância de você se conectar com pessoas corretas, com pessoas com a visão da sua, com o alinhamento do seu e com o mesmo chamado, se possível. Eu tenho um irmão que eu chamo de pai na fé. E ele me chama humildemente de filho, que é o Valdeci Bezerra. O Valdeci a gente frequentava na época a igreja presbiteriana. E o Valdeci, cara, é um homem extremamente simples, mas extremamente estudioso da palavra de Deus. E no momento em que eu fui demitido, que, cara, demissão sem causa é terrível. A gente cria um apego na empresa e tal, enfim. Primeira pessoa que eu procuro, o Valdeci. Procurei o Valdeci, desesperado. Meu irmão, não sei o que eu faço. O Valdeci deve ter hoje seus 58 anos. Então, assim, ele sempre foi uma espécie de um mentor para mim espiritual. E é até hoje. E aí o Valdeci, contei para ele, fui com o papel do aviso prévio indenizado, assim, cheguei nele, expliquei, contei a situação para ele, ele deu risada. Colocou a mão no meu ombro e falou assim: a águia empurrou o filhote do ninho. Pode abrir as asas que você vai começar a voar. Aí eu falo, até me emociona. Gente, ele arrepiou. Só que assim, ó, quando você está na frequência do desespero, Você não percebe. parece que é cara, se assemelha a um deboche, saca? Tipo, como, velho? Eu tô desempregado, eu tô conversando na minha casa. Ele deu risada, colocou a mão no meu ombro e soltou essa. A águia empurrou o filhote do ninho. É só você abrir as asas que você vai começar a voar. Tua hora chegou. Putz. Isso é uma bomba nuclear na vida de uma pessoa. Então, assim, ó, esse foi o pós-demissão. Sentado na cadeira foi uns 20 dias depois da demissão, que a gente fica fritando a cabeça o que vai fazer e tal. Enfim, extremamente importante você estar com pessoas que têm... Essa perspectiva. Cara, e eu quero deixar Então, aqui você passou uma por honra 20 ao Valdeci Bezerra. Valdeci é incrível. Você passou por 20 dias, então, de espera. 20 dias de angústia, 20 dias de dor, 20 dias de lástima, 20 dias de desespero, porque é muito louco. É assim, ó, foi uma entrega. Eu sou essa pessoa. Eu me entrego a tudo. De verdade. E eu fiz uma entrega. E aí a demissão veio de uma forma inesperada, tipo, sem causa. Porque eu perguntei, mas qual a causa? A causa é que você é muito grande. Essa foi a palavra que ele usou. A causa é que você é muito grande para a nossa empresa. E você aqui, você está impedido de crescer. Foi essa a palavra que ele usou no dia que eu assinei o aviso prévio. Então você é movido por esse desespero, tá ligado? Mas Deus é maravilhoso. Ele colocou as pessoas certinhas assim no meu caminho, como se fossem rampas, sabe? Tipo, eu achando que eu estava em queda, mas na verdade eu estava pegando impulso para rampar. E essas pessoas foram rampas na minha vida. Minha mãe, Valdeci, minha esposa, Dona Patrícia. Inclusive, que a gente já tá falando de família, vamos fazer então aqui um quebra-gelo? A gente preparou aqui uma brincadeira pra gente fazer. Eita! Aí a gente já faz, ó. Aqui dentro tem várias palavras. E aí você vai tirar uma e vai falar o que você quiser sobre ela. Ok. Se não quiser entrar, por exemplo, em detalhes, se você quiser, por exemplo, só falar uma palavra. Tô dentro. Aí vai. Acabei de falar pra você, eu me entrego. Sim. Vambora. Tem 5 palavras aqui. Pode tirar. Aleatório? Aleatória, Vamos sim. lá. Lembrando que não existe coincidência onde tudo coincide. Vamos ver. Comida preferida. Todas prontas. Se tem uma coisa que eu gosto muito, é de comida boa. Então, sem preferência. Vou te falar uma real. Há muito tempo atrás, eu tinha algumas não preferências. Por exemplo, jiló, cara, sei lá. Você tem como tudo agora que... Corta, tem que gostar de giló. Então, mas aí que tá. Eu passei a gostar de jiló. Só tem uma comida... Eu não gosto de giló. Ó, só tem uma comida da nossa cultura aqui, que eu já me esforcei várias vezes para comer, inclusive a minha sogra, uma excelente cozinheira, uma vez me desafiou. Falou, eu vou fazer. Você está comendo errado. Eu vou fazer e eu quero ver você deixar de comer a mim. Falei, cara, beleza, provavelmente eu estou comendo errado, né? Só essa, que é uma comida que eu ponho na boca e pode ter o que for, né? Pode pôr manteiga, pode pôr sal, pode pôr orégano, pode... o que você quiser. Eu coloco ela na boca
ela parece que começa a multiplicar na minha boca. Sabe? Ela vai tomando volume, que é a polenta. Ah, achei que era o giló. É a gente. polenta. Não, giló eu como. Você come? Giló eu cozinho, giló eu como com uma cebolinha picadinha fininha assim, com um pouquinho de vinagre, isso tá de Você brincadeira. não gosta de polenta? Aí, tá vendo? Mas uma polenta com bifinho, assim, uma saladinha. Tá vendo? Quando eu falo que não gosto, as pessoas falam. Fica desse jeito? Nossa, um caldinho de feijão. A Patrícia, Gosta também? a Patrícia, minha esposa, ela já é diferente de mim no sentido assim, ela tem mais restrições pra comer. Gente, a esposa dele vai ser o máximo, A né? Patrícia? Você vai falando, então vamos Você conhecer tá a de esposa brincadeira. dele. Você tá de brincadeira. Vamos entrevistar a esposa dele, tá, gente? Você O tá de próximo. brincadeira. Eu sou, no casamento, eu sou a expressão da Patrícia. Ela é tímida, ela é introvertida, mas eu só sou assim por causa dela. Que top. Ela é meu suporte. Ai, que Ela é meu lindo. apoio. É. Que emoção. Muito bom. Então, polenta, infelizmente, eu tentei gostar dela. Sim. Mas é ela que não gosta de mim. Não me convidem pra polenta. Faz uma. A gente, né? Preparou um almoço. Brincadeira. Não, e o legal, o dia que a minha sogra fez, isso já faz uns 8 anos atrás, ela fez, preparou. E a Patrícia, ela tem restrições pra comida, mas é aí que tá esse paradoxo do casamento. Ela ama polenta. E eu Ela falo, gosta. cara, velho, tanta coisa que eu gosto, você não gosta. Justo polenta, Você vai gostar. ela ama. Gostar é uma coisa, ela ama. E aí preparou a mesa lá, minha esposa já pegou, jogou queijo, colocou frango com molho. E a família se pegou. Eu falei, cara, isso deve ser bom mesmo, cara? Isso deve ser muito bom. Preparei meu prato, aquele cheirinho, aquele frango. Peguei a colher assim, já na coragem, né? Porque foi minha sogra que fez. Peguei na coragem, coloquei na boca e falei, que é isso aqui? E todo mundo comendo e olhando aquela cena assim, o pessoal comendo. Eu falei, cara, eu tô comendo errado. Eu tô comendo errado. E aí foi decepcionante pra minha sogra, porque ela, infelizmente, não me venceu na polêmica. Em tudo menos na polenta. Bora lá, mais um. Ah, você tá de brincadeira. Deus. O que poderia um ser humano tão limitado como eu falar de Deus? O que eu posso falar é que Ele é misericordioso. Salmo 23, o salmista, num momento de bastante desafio ali, né? Não sei se você sabe, quando ele fala ali no Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos teus inimigos. As pessoas imaginam que a leitura ali está falando de inimigos de guerra, alguma coisa assim. Na verdade, ele está falando dos irmãos dele. Exato. Mas ele faz todo a entrega dele naquele texto. Em um momento, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. E aí ele passa, tem esse decorrer do Salmo, e aí no final ele fala assim, certamente, as bênçãos e as misericórdias me acompanharão todo dia. Então o que eu posso falar de Deus? Que certamente, a única convicção que eu tenho é que as bênçãos dele me seguirão todos os dias. E aproveitando, se você quiser, claro, né, compartilhar com a gente, você sempre acreditou em Deus? Ou tipo assim, teve algum momento da sua vida que você falou, é Deus? Eu sempre acreditei em Deus, mas num Deus que a religião acaba ensinando, né? Num Deus limitado. Olha que louco. A religião fala que Deus é grande, mas de uma forma ortodoxa ela diminui esse ser. Vamos para mais um, então. Bora! Vou buscar ser mais dinâmico, beleza? Tudo bem. Esposa. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Falar da polenta foi fácil. Falar de Deus é um assunto que é infinito. E falar da Patrícia, eu vou parar de falar dela, porque eu estou fazendo muita propaganda. A gente dela. colocou aqui, mas a gente não sabia que você ia falar. E foi Cara, super legal. A gente se conectou no Nelly. Conhece o Nelly? Conheço. Nelly Baturcana. Num momento em que eu tinha tomado a decisão de mudar de vida. E, para resumir a conversa, a gente se casou, foi tão óbvio que eu queria ela como esposa. Eu me casei com 20 anos, ela com 19. E agora, semana passada, dia 19, a gente fechou um ciclo de 21 anos de casado. Legal. E faz 23 que você trabalha com vendas. Então, desde o começo. Sim, legal. porque quando eu conheci a Patrícia, ela trabalhava ela trabalhava numa floricultura, né? E eu trabalhava na farmácia, vendendo remédio. Então,
Vender tudo é venda. Que legal. Patrícia, o que eu vou falar da minha esposa? Nada. Nada, porque ela é incrível, ela é totalmente oposta a mim, literalmente oposta, e a gente se completa. Pelo menos eu me completo nela. Que lindo, gente. Ela é a minha égua. E a gente está construindo um jardim. Tudo. Vamos pra mais um então, gente. Patrícia, quero te conhecer. Cara, eu falei que ia ser mais dinâmica aqui, mas eu queria deixar uma orientação sobre esposa. Aceita? Sim, claro. Aceita? Uhum. As pessoas têm dificuldade de saber disso, os homens têm dificuldade de saber disso, né? Mas esposa, a primeira menção da palavra esposa está em Gênesis, no 2º capítulo. E a palavra original ali é opositora idônea. Quando o homem, o marido, descobre isso, o jogo do casamento vira completamente. Por quê? A gente aprendeu a palavra esposa, então dá a impressão que, tipo assim, eu casei com uma pessoa. Cara, na verdade, quando você entende que diante de Deus, Ele colocou diante do homem uma opositora idônea, oposição é quando você gera conflito. E idôneo é um conflito com o propósito de fazer crescer. Muda a conversa. Totalmente. Então, homens, toda esposa foi feita como uma opositora idônea. Se você entender isso, você vai prosperar absurdamente. Que lindo, gente. Próximo? Próximo. Aqui, vai. Minha esposa vai me matar se ela assistir esse vídeo, porque eu falo muito, ela fala que eu falo muito. Cara, música preferida. Ó, vou te falar a real. Eu sou muito... Você vê, eu queria ter assuntos específicos, mas música, pra mim, é música boa. Sim. Música boa. Desde que eu aprendi com Benedito Emídio, há muito tempo atrás, a gente ouvia a música, mas sabendo o que a letra tá falando. Na época que ele me falou isso, eu achei meio coisa de tiozão, sabe? Nada a ver, música tem que pôr e rodar. Então eu aprendi com o Benedito Emídio a entender o que a música está falando. E aí, depois que eu fui entender do poder do subconsciente relacionado com o que o outro está falando e você está ouvindo. Então, primeiro, se a letra tem contexto e o ritmo é bom, cara, pode ser música secular, pode ser música gospel, pode ser o que for. Eu tenho um grande BO com música, que é quando eu ouço uma música nova e me apaixono pela música, eu ouço ela o dia inteiro no modo repetição. Eu sou assim E também. possivelmente a semana inteira no modo repetição, até que eu, sem perceber, pare de escutar. Entendeu? Então assim, se eu gosto da música, eu me conecto com ela. Vai ser o dia todo. Tinha um programa no SBT chamava Ídolos, né? E aí tinha lá os caras, e tinha um senhorzinho de chapéu que era mal-humorado. E ele falou, poxa, me fugiu o nome dele agora. Mas ele fazia o papel de mal-humorado lá, ele era o brabo da história, o Pedro de lá. E ele falou isso uma vez, que não existe música boa. Não existe música excelente, existe música que você gosta. Ponto. Mas se você fosse escolher uma agora, assim, essa música. Você quer que eu te fale? Você quer saber mesmo? Uma. Eu nem sei o nome dessa música. Mas eu tô esperando ele lançar essa música. Por quê? Tem um senhor na internet que tá ficando muito famoso. Ele é da Assembleia de Deus. Ele chama Ivonildo. E, cara, ouça essa música. Eu vou conseguir achar ela na internet? Ah, vai. Então solta um trechinho aí. Vai. Como está aqui com a sua noite? O Ivonildo, puxa, que pena. Eu queria te honrar, Ivonildo, mas me fugiu o teu sobrenome agora. Achei o Ivanildo aí na internet. É um senhorzinho de bigode, terno. E ele nem é considerado músico, porque ele canta no púlpito. E as músicas dele, eu um dia dando aquele scroll de domingo à tarde no TikTok, e aparece ele cantando essa música que é considerado um hino, que é aquela que fala assim, ó, só pra te adorar. Essa música é linda. Aí eu me conectei com ele e falei, caramba, olha o jeito que ele canta, tem Deus nesse cara. E aí, depois de ser o algoritmo, né, entendeu o que eu gostei, e começou a mandar, até que ele mandou essa. Que é uma música. Ai, cara. A gente vai achar, a gente vai colocar. Vocês vão amar essa música. Vamos achar. Vamos achar. Vocês vão amar essa música. Procura aí que a gente vai por ela aqui agora. Cara, não existe coincidência onde tudo coincide. Eu tenho a impressão de que essa música é para algumas pessoas, sem querer falar que eu sou especial, pelo amor de Deus, porque ela vai tocar, pessoas ouviram essa música e não captou o poder que tem nessa mensagem aqui.
Então, ouçam. Ouçam, gente, tá aí. Essa é a minha música do momento. Acabou, né, sua pezinhos? Acabou. Acabou. Acabou e o Janderson não para de falar, né? Como é que eu ia trazer esse cara aqui? Gente, vocês acreditam que eu perguntei tudo assim? E o que eu não perguntei, você falou. Sim. Eu sei, alguém me contou que você tinha um encontro muito lindo com Deus, né? Mas você contou também, né, sobre isso. Cara, quem que falou isso? Eu falei pra ele, será? Porque assim, eu nunca falei de forma explícita. Quem conhece essa história com mais profundidade é o meu time e a minha família. Por quê? Por que o meu time conhece? Eu sou movido por esse fato que aconteceu. E ali atrás, na hora que saiu a palavra Deus, você vê que eu até dei uma travada, né? Mas você não se sente confortável. Porque, pelo amor de Deus, é que assim, é algo tão surreal que as pessoas têm dificuldade de acreditar. E também eu acredito que nem é para todo mundo, sabe? Nem é para todo mundo. Eu só posso resumir dessa forma. Eu estava desesperado. Eu estava contando a história que eu comecei a JR, né? Olha que a parte bonita, né? Compra carro, compra freezer, consegue produto para 40 dias para pagar, mas a parte que eu deixei de falar foi que eu fiquei 3 meses sem vender R$1. Além de ficar sem vender R$1, a energia lá em casa, porque os freezer eu coloquei no fundo de casa, né? A energia lá em casa de R$84 pulou para R$936. Então, sem grana, todo o capital investido em carro, freezer, a compra fiado. Eu fiz a lista do 10 mais, inclusive eu falo isso pro meu time e falo eternamente. Eles têm dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas falam assim: eu vou visitar meu cliente. Cara, ninguém tem cliente. Ninguém tem cliente. Existe cliente, mas ninguém tem cliente. Tipo assim, eu vendo acessório para cozinha. Eu tenho 20 clientes. Cara, você não tem nenhum cliente. Existe cliente. E você atende cliente, ninguém tem posse sobre cliente. Por que eu falo isso pro time? E às vezes nós estamos conversando, bati minha meta, fechei, meus clientes são meus parceiros. Eu falo, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas desconecta dessa palavra meu. Não existe isso. Quando eu fiz toda a preparação lá, eu fiz a minha lista dos 10 mais. Lembra que eu falei que eu sou movido por trabalhar sem esperar nada de você, nem do Lucas, nem da Jéssica? O que eu faço é esperando nada. Porque o meu chefe, o meu líder, o meu patrão é Deus. E independente da crença das pessoas, é assim que eu sou movido. E eu sempre trabalhei desse jeito, então eu ouvia muito isso dos clientes. Nossa, Jonas, você é incrível. Nossa, você é diferente. Nossa, você é o único vendedor que me ajuda com isso. E eu catei esses elogios e tomei posse dele. Então elogio, esquece elogio. E cliente, ele foi feito para ser atendido, não para ser possuído. Então eu fiz a minha lista dos 10 mais. Coloquei meus produtos no carro, primeiro dia, segunda-feira de manhã, animado, minha lista dos 10 mais. Eu fiz a lista dos 10 mais com esse pessoal que falava assim: nossa, Janderson, o jeito que você me atende, parabéns, o jeito que você faz, enfim. Visitei o primeiro, não. O segundo, não. O terceiro, não. 10º, não. Aí a minha lista virou 20 mais. Porque o espírito é persistir, né, cara? É lindo falar persistir. É lindo contar a história, mas viver é horrível. Porque minha lista de 20 mais virou 50 mais, minha lista de 50 mais virou 100 mais, e tomando negativa de todos. E eles falavam assim: Janderson, cara, eu sei, você está começando, mas, enfim, vai passando aí, entende? Então, os meus 10 mais se tornaram os 200 mais, aí eu comecei por Monte Alto, 0 venda em Monte Alto, aí eu fui para Jabuticabal, 0 venda em Jabuticabal, aí eu fui expandindo, né? Fui expandindo, e comecei a ter o primeiro atendimento em Bebedouro, mas sem vender nada. A lista dos 10 mais me ensinou isso. Existe cliente, mas não existe a possessão. Aí esses são os meus clientes. Esquece isso. Sempre será um jogo de troca, né? Aquilo que eu te oferto tem que fazer sentido com aquilo que você tem, você compra, então é uma troca. Mas não existe meu cliente. Baseado nessa dolorosa lição. Porém, a persistência, né, esse mover de Deus na minha vida me fez continuar. E hoje, essa galera que me falava não,
hoje se tornaram praticamente todos são clientes atendidos por mim. Que legal. Pela JR Sim. e pelo time da JR. Então eu falei assim que você passou 20 dias, né, esperando o emprego, mas não, você passou 3 meses esperando esse acontecer. Você tá de brincadeira. A gente não... Nesse momento que eu falei assim, cara, essa parada com Deus nem todo mundo... Entende. Foi assim, ó. Eu fiquei muito mal pelo fato de os 10 mais recusar, os 20 mais recusar, primeiro mês sem vender nada. Pra falar a verdade, a única venda que eu fazia uma vez por semana era a minha mãe que comprava um pacote de pão de queijo toda quarta-feira. Que legal. E aí eu chegava lá e ela falava, e aí filho, como que tá indo? Eu falava, mãe, tá ótimo. Mal sabia ela que ela era a única cliente que comprava de mim. E, pô, a energia subindo, a grana acabou, o medo aumentou, o desespero tomou conta, e aí vem aquela sensação de incompetência, né? A sensação de desejo de desistência. Hoje eu entendo que foi importante. Hoje eu entendo que foi muito importante isso. E no momento em que eu estava nessa situação, eu fiquei, acredito, ali uns 19 dias sem comer, só tomando café e sem dormir. Tá muito bad essa conversa? Não, tá sendo importante, né, gente? Tô gostando. Cara, Pode falar mais. Enfim. Bom, na hora que eu desisti, eu numa dessas noites que eu estava deitado sem dormir, levantei e a gente lá em casa tem o hábito de ter várias bíblias, né? Tem várias bíblias. E eu catei uma das bíblias que estava na mesa da cozinha, fui para fora, desesperado. Enfim, naquela noite, num banheiro, no chão, aconteceu algo tão extraordinário que eu busco até hoje repetir aquele momento e nunca mais consegui. Eu daria qualquer coisa para repetir aquele momento. E naquele dia eu fiz pós esse momento, né? Que se um dia eu explico para vocês com detalhe, porque é muito louco. Foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Deixa eu ficar querendo saber. Foi sobrenatural. E naquela noite que eu estava para baixo, triste, deprimido, assustado, amedrontado, desanimado, desmotivado, que eu entrei naquele banheiro, que aconteceu o que aconteceu no escuro, ali naquele momento, eu me levantei mais leve do que o próprio ar, mais em paz do que a própria paz. Eu me lembro que eu saí daquele momento ali, eu fui comer um pão com manteiga e um copão de leite com Toddy. Isso era umas 4h20 da manhã. Foi minha primeira refeição depois de 19 dias. E naquele momento eu senti tanta tranquilidade, tanta paz. Eu me senti tão amado, absurdamente amado, que eu fiz um voto com Deus. Eu peguei minha carteira de trabalho, voltei pro banheiro e fiz isso aqui. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, nenhum homem nessa terra vai assinar minha carteira de trabalho. A partir de hoje, eu sou 100% seu. Se o Senhor achar que eu devo, foi desse jeito que eu falei, se o Senhor achar que eu devo catar papelão para sustentar minha família, eu faço um voto com o Senhor. Eu vou catar papelão cantando um hino de louvor. Porém, se o Senhor achar uma graça em mim, e que há capacidade em mim de gerar emprego ou cuidar de pessoas, também me coloca à sua disposição. E foi a melhor madrugada da minha vida. E aí, coincidentemente, é ironia, tá? Naquele dia, por volta das 10h20 da manhã, eu recebo uma ligação de um cliente gigantesco de bebedouro me fazendo uma encomenda de produtos ao qual eu zerei um freezer de mercadoria, ele pagou à vista e com essa grana eu paguei a conta de energia que estava me assombrando. Corta pra produção chorando. E coincidentemente, ironia de novo, depois dessa ligação, todos os dias eu comecei a cadastrar novos clientes e até hoje
não há um dia na história da JR que a gente feche a empresa sem, no mínimo, um cadastro novo. Que top, que demais. Entende por que? Não. Sim. E você é muito abençoado. É. Louvado seja Deus. Você não perguntou, mas eu senti que tem que falar. Quando a JR Congelados começou, era Janderson Ricardo, porque era a assinatura da minha pichação. Era a assinatura da minha pichação. E naquele momento eu ressignifiquei o JR, nessa entrega. Tipo assim, Senhor, está na sua mão. Então quem trabalha comigo, você pode ir lá perguntar. O que significa JR? Antes era Janderson Ricardo, que é o meu nome. Depois desse momento, o significado real de JR é Jesus reina. Uau. Acho que depois dessa, fiquei sem palavras. Cara, uma coisa que eu falo assim, ó, independente, eu faço questão de falar independente da religião, porque a religião está intrínseca na sociedade, infelizmente. Se você está num momento difícil, num momento de tomada de decisão complexa, cara, vai para um lugar isolado, leva a sua vida, fecha a porta e só sai dali a hora que você falar com ele. E ele vai falar com você. Eu garanto para você. Só não sei se será nessa profundidade que eu qual eu tive esse privilégio. E gostaria muito, cara, ai, como eu queria. Senhor, o Senhor está escutando aqui. Me permita, se for da sua vontade, outro momento de comunhão daquilo. Fica marcado, né? Eu falo que assim, gente, o sobrenatural é tão incrível, né? Júlia do céu. Entendeu a hora que eu abri a palavra de Deus? Como que é difícil? Como é que é difícil? Falar e não falar tudo, Você tá né? doido? Tipo, Você tá doido. Mas se você mistura empresa com Deus, cara, eu gostaria que alguém me mostrasse como que faz sem misturar. Sim. Entende? Seja intencional ou seja sem intenção. Todo negócio, toda estrutura de negócio são pessoas. Olha que doido. Putz, a minha empresa fatura milhões. Cara, mas se você tirar as pessoas, é zero faturamento. Quando você entende que o reino de Deus está em cada pessoa, independente da religião dela, como que você separa um negócio de Deus? Eu vou trabalhar sozinho. Cara, dorme com esse barulho. Independente de você acreditar ou não, ele está aí dentro. Então, se você me provar que tem como separar, eu te provo o contrário. É impossível separar casamento, negócio, porque tudo são pessoas. E aonde hoje, segundo a palavra do Senhor, aonde Deus está? Onde está o reino de Deus, Senhor? Está lá ou está aqui? E ele humildemente fala, nem lá nem cá. O reino de Deus está dentro de vós. Se o mestre falou, quem sou eu para evitar isso? Então sempre que eu me conecto com pessoas, eu vou com muita reverência, com muito respeito, porque ali habita o Eterno. E é isso. E eu até coloquei aqui, né, que eu gostaria que você desse um conselho pra gente finalizar, mas eu acho que a gente pode tirar tudo o que você falou aqui, sabe? Tudo mesmo. Mas se você ainda quiser deixar mais um conselho pra gente, pra finalizar esse bate-papo. Não faça isso. Não faça isso porque eu fico falando sem parar e a Patrícia vai vir aqui, meter o pé naquela porta e falar, já falei pra você falar menos, cara. Para de falar. Imagina, quem sou eu para dar conselho? Eu gosto muito de responder perguntas, isso é verdade. Adoro perguntas. E quanto mais complexa a pergunta for, mais eu me sinto à vontade para responder. Ao ponto de, se eu tiver dúvida na resposta, eu também reconheço. Ó, essa eu vou pular. Porque você me provocou com a pergunta, eu te devo a resposta e essa provocação me faz estudar. Aí eu vou buscar entender para poder dar essa resposta. Então, sem conselho. Sem conselho, gente. E é isso. Te agradeço, viu, por ter vindo aqui hoje. Tenho certeza que teve um propósito esse nosso bate-papo. Talvez não pra gente aqui, mas pra quem vai assistir. Talvez isso precisa muito, sabe? Eu acho que isso, viu? Que vai agregar muito na vida das pessoas. Deus seja louvado. Agregou pra mim também. Né? Deus seja louvado. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Monte Alto precisa de projetos como esse. Podcast tem que ser explorado.
E você tá de parabéns. E parabéns pela equipe aí que de forma por osmose, né? De forma sem um planejamento, ela já tá ganhando um corpo. E pelo pouco que eu conversei com a sua equipe, são pessoas incríveis. Incríveis. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui também. Gente, muito obrigada por nos assistir até aqui. O que vocês acharam, né? Deem a opinião de vocês aí nos comentários. Pode também, falar mal né? também. Pode, gente. Pode falar o que vocês acharam. Se tiver mais perguntas, deixa um like aí que ajuda a gente no engajamento. E nos sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aí pra vocês também. E obrigada. Até o nosso próximo Pode Tudo com Café.